Para esse vídeo eu me baseei no primeiro capítulo desse livro aqui, Teorias da Arte, Anne Cochran, e ela começa então com algumas perguntas, né? O que seriam então teorias? Essas teorias da arte, elas são como teorias científicas? Elas são então teorias que se manifestam com uma coerência interna, que se desencadeiam através de proposições que se deduzem umas às outras e que depois formam um conjunto é, dotado de valor para a construção de um objeto. Essa é uma pergunta, né? A segunda pergunta seria: a arte é incompatível com o tratamento científico? Há mesmo necessidade de se saber sobre as teorias da arte? Será que as teorias da arte não tiram então o sabor, não tiram a possibilidade de deleite através sem que elas sejam necessárias, né? Será que a teorização pode destruir, afastar a gente, colocarmos-nos à distância do prazer, né? Do prazer em ver um trabalho de arte? A arte invoca a teoria ou a teoria pertence mesmo à arte? Ela começa falando, colocando esses questionamentos, né? E ela diz o seguinte: as teorias lembram então atividades que são contínuas, né? Que são às quais diversos autores se dedicaram. As teorias vão se desenvolvendo e vão continuando através dos tempos, né? E a questão, então, é distinguir quais são as suas funções, as funções dessas teorias, para o que elas servem e para quem elas servem, né? E se são úteis mesmo ou são apenas especulações abstratas que não estão ligadas à vida, né? E a vida material, real do trabalho. Então, ela já diz o seguinte: então, o número de teorias e a quantidade, a diversidade delas já descarta a possibilidade de que elas são inúteis, né? De que elas, ou melhor dizendo, que elas não têm nenhuma razão. É o que ela diz, né? Já que existem tantas e são tão diversas, alguma razão existe para que elas estejam aí. Então, um dos sentidos da etimologia da palavra teoria é o sentido de procissão, de cortejo. Cortejo em nome em honra, melhor, de um Deus, Deus Theos, que é quem instiga uma comitiva, né? Instiga essa procissão, esse cortejo. E então ela pretende então não adornar esse termo habitual das teorias, né, de especulação abstrata, mas indicar a proximidade com essa ideia de sequência, essa ideia de procissão, de cortejo, de que há alguma coisa que caminha e que tem uma finalidade, né? E visa então um objeto que constrói e se sustenta. Tanto as teorias de fundação como as teorias de acompanhamento. As teorias de fundação seriam então as teorias fundadoras, né, que aparecem primeiramente, e as de acompanhamento são aquelas que desenvolvem a teoria inicial, né? E tanto as teorias feitas com cuidados zelosos, né, muito trabalhosos, quanto aquele rumor teórico que existe, são auxiliares importantes nas teorias de acompanhamento, né? Elas são essenciais, na verdade, para o desenvolvimento das teorias. Então ela diz o seguinte: por que a gente diz teoria das artes, então teorias da arte, e não diz estética? Por que ela não poderia falar sobre estética, por exemplo, né? Estética como adjetivo, essa estética que fala de harmonia, de prazer, de deleite, né? E também existe
a estética como substantivo, esse corpo teórico que propõe análise e define os domínios da arte, né? E esse conjunto estético seria um sítio que admite diversas teorias, ela diz. Por exemplo, a estética de Hegel, a estética de Adorno, a estética de Kant, e também teorias que estéticas, por exemplo, de acordo com uma época. Estética do romantismo, estética do barroco, estética do renascimento e assim por diante, né? Então a gente vê que não é fácil distinguir o substantivo de estética do adjetivo, né? Mesmo com o termo estética proposto no século XVIII, que tinha como objetivo, então, abarcar diversos pensamentos diferentes, diversas pesquisas, diversos ensaios. Então, mostra como que a coisa é ampla, né? E as teorias, então, partem desse sítio genérico estética e parte das teorias, parte especulativa de teorias bem formadas e sistematizadas, assim como elementos teóricos dispersos. A teoria, então, como atividade que constrói, transforma ou modela o campo da arte, se mostra importante exatamente porque a teoria não sai pronta da cabeça dos pensadores, né? Ela é desenvolvida, elas arrancam as coisas, a arte da indistinção e coloca numa atividade autônoma. E por isso, então, elas definem também o futuro do que será a arte, né? Por exemplo, as teorias da arte, né? No sentido de que as teorias também, elas sancionam, elas validam, o que é arte, né? Por isso, então, a sua importância, né? Então, esse é o primeiro capítulo das teorias da arte, quando ela vai desenvolvendo, então, essas ideias de teorias de fundação, teorias de acompanhamento, a questão da estética, das pesquisas, das análises e etc. Então, esse é o primeiro capítulo do livro Teorias da Arte, N. Cochran, editora Martins Fontes.